Há uma batalha no mundo espiritual cujo objetivo é destruir-te sexualmente. Pessoas, homens e mulheres, saem todos os dias à procura de sexo acessível. Mulheres vendem o seu sexo com desculpas de que precisam de dinheiro, mas afinal de contas, o desejo e a necessidade de sexo acessível lhes levou àquela situação, onde algumas optam em cobrar dinheiro para que não se sintam a perder dando o seu sexo facilmente. E você? Já te passou pela mente porque que o sexo é algo que está entre as pernas, escondida, que mesmo que uma pessoa esteja nua, é difícil ver? Já te passou pela mente porque que Deus instaurou o casamento para duas pessoas que querem manter relações sexuais? Se é que não, fique deste lado. Significa que você chegou no vídeo certo, porque hoje nós vamos falar do sexo e do poder do casamento. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui Luiz. Se você é novo no canal, subscreva-se e ative o sino de notificações. Caso você esteja gostando do vídeo, coloque o seu like e partilhe esse vídeo para mais pessoas, para que possam juntos aprender. Caso você gostaria de ter este assunto por escrito, na descrição deste vídeo tem lá o link para o nosso blog, onde temos toda essa informação em forma de notícia. Você poderá visitá-la muitas e muitas vezes. Também temos muitas outras informações lá no nosso blog. Então fique a par desse assunto e assista esse vídeo até o final, porque contamos contigo. Deus abençoe e vamos nessa. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28, a palavra nos diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 21, o Senhor mais uma vez diz: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e quando este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. 22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. 23. Disse então o homem: esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. É importante perceber que na criação, tudo foi feito por um propósito. Há uma ordem que Deus seguiu enquanto criava os céus e a terra. Eu classifico essa ordem como necessidade, satisfação, excelência. Em tudo que Deus criou, Ele buscava satisfazer uma necessidade e depois se alegrava com a excelência da sua criação. Porque para Deus é importante que Ele olhe para a sua criação e veja excelência nela. Um dos maiores dons que o homem tem é de dar o nome. E a mais notável razão para dar um determinado nome a alguém ou a um ser é o seu comportamento. Olhamos para você. Com certeza teus amigos te chamavam de nomes ou te chamam de nomes até hoje, exatamente por causa da maneira que tu te comportas. Assim vemos na Bíblia, onde além de Adão dar nomes aos animais, depois de Deus haver feito a mulher, a levou a Adão
E este, como de costume, lhe deu um nome. Não vamos ignorar que quem te dá um nome tem poder sobre ti. Agora, veja que nos nomes existem nomes comuns que podem ser dados a seres sem diferenciá-los. E temos um nome próprio que é dado para pessoas singulares, lhes diferenciando uma das outras. O primeiro nome que Eva recebeu, um nome comum, uma vez que ela era única e não havia necessidade de diferenciação. No capítulo 2 de Gênesis, vemos a razão de Deus haver criado o homem como a mulher. O Senhor disse que o homem estava só. Agora, a palavra só no hebraico vem de levado, que vem juntado com bad bevad, que significa só, mas em partes iguais. Então, podemos afirmar que o homem, embora aparentemente só, ele estava compartilhando a mesma estrutura com a mulher. Lembrando que é do homem que Deus tirou a mulher. Uma coisa incrível que encontramos aqui é Deus buscando uma pessoa que lhe possa ajudar a lhe corresponder. Agora, nota que no dicionário português existem vários significados para a palavra responder. E eu vou aqui trazer 3. A primeira, corresponder significa apresentar relação mútua. Corresponder significa apresentar similitude. A terceira, corresponder significa parecença com. Digamos então que Deus procurou pelo menos essas 3 coisas na mulher. Agora, voltando para a palavra hebraica, bad bevad, encontramos algo incrível no significado da palavra mulher do inglês arcaico, que significa with man, onde with vem do fêmea e man vem de ser humano. Você vê a correlação entre o homem e a mulher na criação? Algo incrível nos vem quando lemos a Bíblia, especialmente na parte que Deus fez Adão e Eva. Ele disse que se multiplicassem e enchessem a terra. Tudo que Deus criou é feito de matéria e energia. E por isso é tudo capaz de abrir portais de entrada e saída entre o mundo espiritual e o mundo físico. É por isso que em algumas civilizações eles adoravam seus deuses nas pedras, outros nas árvores, outros nos rios, outros nos lagos. Com um conhecimento suficiente, é possível abrir portais de conexão entre o mundo dos espíritos e o nosso mundo. Outro grande exemplo é que tudo o que existe pode ser manipulado e transformado de uma forma para outra. Satanás tentou Jesus lhe dizendo: transforma essa pedra em pão. O próprio Deus transformou um osso em pessoa quando ele fez a Eva. É assim com o corpo humano, um universo de portais dimensionais. E um dos mais importantes portais que existem na Terra são os órgãos genitais, femininos assim como masculinos. Paulo, ele foi muito profundo ao falar da grande importância que os órgãos sexuais têm, ao dizer na carta de Coríntios, 1, capítulo 6, versículo 18, fugir, portanto, da imoralidade sexual, porque qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. A questão que faríamos talvez seja: por que Paulo enfatizou o perigo do pecado sexual e o trouxe como sendo um que se comete contra o seu próprio corpo? Bom, vejamos esta resposta. O sexo abre portais de acesso ao mundo espiritual e,
Como normal, sempre que se abre um portal, há comunicação entre dois mundos diferentes. Devemos, antes de tudo, entender que o ser humano é, antes de tudo, uma alma ambulante no mundo dos vivos. Isso faz dele um ser de outra dimensão. Então, o corpo é o meio de acesso dos espíritos ao mundo dos vivos na Terra. Vejamos que Jesus, mesmo sendo Deus, ele precisou de corpo humano para que lhe fosse permitido habitar entre os homens? Verdade. Nenhum espírito tem acesso ao mundo por tempo prolongado, a menos que se incorpore no corpo. Neste caso, no corpo humano. Então, por exemplo, se os demônios não têm habitação e por isso eles entram no corpo do homem, por que então diríamos que eles fazem isso? Porque eles buscam expressar-se e descansar. Mas se é um corpo humano, eles não têm acesso a essa possibilidade. O ato sexual abre portais para a comunicação entre esses dois mundos. E toda vez que duas pessoas se unem sexualmente, há comunicação de energia. E energia é tudo o que se precisa para a abertura de portais. Cada um carrega uma certa energia em seu corpo que lhe permite acessar certos portais. Deixe-me falar um pouco dos portais antes que avancemos. Eles são nada mais, nada menos que regiões de acesso a outras dimensões de existência. Essas regiões são na Bíblia retratadas como regiões espirituais. Elas podem ser da maldade, assim como regiões da bênção divina. E, como dizia, cada ser humano carrega certa energia em seu corpo que lhe permite acessar portais que lhe direcionam a uma destas regiões. Havendo no ato sexual transferência de energia, o que vemos é que as pessoas passam a compartilhar quase a mesma vida espiritual. É incrível que a Bíblia fala sobre o perigo do sexo e adverte aos homens principalmente sobre as consequências espirituais de tais atos de maneira irracional. Malaquias 2, versículo 13. Há outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor quem os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Embora Deus estivesse falando aqui do divórcio, podemos perceber também um ato de infidelidade e possivelmente prostituição, aos quais o povo de Israel se submeteu. O que acontece é que essa troca de energia é altamente contagiosa. É infalível que uma pessoa se envolva sexualmente com outra e saia impune.
Toda vez que há um envolvimento sexual, algo fica nos dois. É por isso que o sexo foi feito para um casal. É aqui que entra a questão do casamento e o seu poder. O casamento é um sacramento tão abençoado que, conforme as Escrituras, ele pode trazer santidade ao casal, independentemente de sua situação. Em 1 Coríntios 7, versículo 14, Paulo diz: pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Essa santidade é capaz de alcançar até os filhos. Vejamos um ponto aqui. O casal representa uma aliança. E essa aliança é assinada com o ato sexual. Já aprendemos sobre a vida do homem encontrada no sangue e no ato sexual. Já aprendemos sobre a vida do homem encontrada no sangue e no ato sexual, a aliança é feita baseada no sangue. O que significa que toda vez que a mulher se envolve sexualmente com um homem, está aliando sua vida a ele. Você percebe agora a importância de conservar-se para o teu esposo ou esposa? Toda vez que você manteve relações sexuais com uma pessoa, estava afirmando uma aliança com aquela pessoa. É daí onde vem a palavra prostituição, do latim prostituo, que significa colocar diante, expor, apresentar à vista. O casamento é o único lugar onde o sexo é permitido. Agora, vou falar de algo controverso, mas já que é bíblico, deixe-me apresentar. É fato que a mulher ela é vulnerável. E por ser mais vulnerável quanto a esse assunto do sexo, há uma repreensão, há uma palavra que é diretamente ligada ou mandada para a mulher. A mulher deve guardar-se. Existe uma única condição que permite à mulher divorciar-se ou estar livre do homem. E é quando o marido morre. Esta palavra e tantas outras na Bíblia mostram quão importante é que a mulher saiba se preservar e guardar sua vida em castidade à espera de seu esposo. É maravilhoso quando se tem uma esposa virgem, uma mulher pura, casta e temente a Deus. Louvado seja Deus por essas mulheres. O casamento com uma mulher desse calibre permite remir ao homem o santificar. É assim que se portavam as mulheres santas e dignas do casamento e de construir uma família. Era importante que a mulher fosse desse jeito, para que se casassem. Sabe, existem passados que de tão terríveis não permitem as pessoas terem um presente e muito menos construir um futuro brilhante a respeito do casamento. Se não pode se conter, casa-se. Se você chegou até aqui, significa que este assunto te interessou. Partilhe este vídeo ao máximo número de pessoas que puder. E como já dissemos, se não é subscrito no canal, subscreva-se. Ative o sino de notificações, de modo que não te passe nenhuma novidade aqui do canal. Até lá, nos vemos e Deus abençoe. Shalom.